João capítulo 2, versículo 1, Evangelho de João, Evangelho segundo João, né? Os mestres aí, né? E diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almutes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Toma assento, queridos. O tema do ano, o decreto que Deus pôs em meu coração para este ano é Igreja Transformadora. Diga comigo: Igreja Transformadora. Diga mais uma vez bem forte: Igreja Transformadora. E eu quero trazer essa abordagem para dentro desse texto de Igreja Transformadora, e onde nós certamente nos moveremos dentro desse decreto, dentro dessa palavra profética para nossas vidas e para a vida da igreja, de transformação, não apenas de transformar-nos a nós mesmos, mas de sermos canais de transformação, que essa é a proposta para este ano. Sermos verdadeiros canais, não agentes, porque o agente da transformação é o próprio Deus. Nós somos os canais, onde a graça dele, o poder dele flui por meio de nós, através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa temática do ano, dessa palavra profética, eu quero trazer aqui fazer algumas ênfases nesse texto de João. Aqui está relatado o primeiro milagre público de Jesus. A gente entende que certamente Jesus já tinha feito outros milagres, mas de uma forma privada, tanto que Maria vai ali falar com ele. Então subentende-se que Maria já sabia que ele poderia fazer coisas dessa forma, que ele poderia operar. E Maria foi convidada com Jesus para o casamento. E naquela época, irmãos, a festa do casamento era levada a vinho. O vinho acabava a festa, né? Então todas as vezes que uma família marcava a festa de um casamento, uma das maiores preocupações da família ali, das duas famílias envolvidas, era que tivesse vinho suficiente para os seus convidados. Caso o vinho faltasse, seria uma vergonha para a família, para as famílias do noivo e da noiva, e respectivamente para o casal. Então, quando acaba o vinho, Maria se preocupa muito por conta dessa questão cultural da época. E ela vai até Jesus. Ela vai falar para Jesus a necessidade.
A gente tem que aprender com Maria, irmãos. Teve a necessidade, leva para quem resolve. Eu fico observando algumas pessoas que ela conversa com todo mundo, menos com Deus. Você já viu? Ela põe no Instagram, ela põe no grupo, ela põe não sei o que lá, ela conversa com a vizinha, mas você tem que aprender a levar as suas questões, as suas necessidades a quem resolve. E Maria sabia disso. Maria sabia. O que Maria sabia? Meu filho resolve. Meu filho vai resolver aqui. E Jesus, ele é abordado pela sua mãe ali. E ali é interessante porque ela aborda o filho, mas não como filho mais, ela aborda o filho como o Messias. Quem está me entendendo aqui? Ela aborda o filho como o próprio Deus. Ela está dizendo assim: você precisa resolver essa situação aqui. A gente não vai ficar aqui, a gente está convidado. São nossos amigos, né? E você percebe, irmãos, que o pedido de Maria foi respondido com um ainda não, que insinuava quem sabe hoje ainda. Quem tem filho sabe disso. Quando o filho vem pedir algo e você diz não, mas na verdade você está dizendo assim: vai lá, menino, faz. Mas você diz não, querendo que ele faça, querendo que... E ali Maria percebe esta nuance, certamente na face de Jesus, né? Percebe esse, quem sabe agora, velado ali, e ela sai e vai dar ordem aos servos, vai dizer assim: olha, cheguem aqui, tudo o que ele disser pode fazer. Pode fazer tudo o que ele disser. E aí está o cenário para o primeiro milagre público de Jesus. E a pergunta é: por que um milagre de transformação? Porque Jesus resolveu se mostrar publicamente com um milagre de transformação. É no mínimo interessante que na tentação do deserto, o diabo vai justamente fazer uma proposta para que Jesus operasse transformação, transformando as pedras em pães, para saciar a sua fome. E Jesus se recusa, não opera um milagre, entende que seria uma insubmissão ao projeto de Deus, à proposta de Deus para a vida dele, e ele resolve se submeter à vontade do Pai. E agora Jesus está diante, não de uma proposta, mas de uma necessidade. E o mais interessante é que nessas duas narrativas que envolvem transformação, os elementos da ceia estão lá envolvidos. No deserto, o pão. Na festa do casamento, o vinho. Então, os dois elementos da ceia estão envolvidos nessas propostas de transformação, embora apenas uma delas foi de fato a cabo, veio a cabo e houve um milagre. E quando eu fico e paro, meu Deus, por que essa transformação? E eu entendo, irmãos, que Jesus queria enviar uma mensagem para todo o mundo com esse milagre. Uma mensagem que aponta para a sua verdadeira missão, que era de transformar pecadores condenados em filhos adoradores. Foi para isso que ele veio. Ele veio transformar homens, mulheres que estavam condenados, foram destituídos da glória de Deus, para ascendê-los à qualidade de filhos, ao status de reis e sacerdotes, para tirar homens e mulheres do monturo, do lamaçal, como disse o salmista, e fazê-los sentar ao lado de príncipes, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Isto é transformação.
Por isso, irmãos, qualquer tentativa de se mostrar um evangelho sem transformação, você está diante de um evangelho falso. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai transformar as pessoas. Ele vai mudar a vida das pessoas. Ele não vai mudar apenas a vida, mas ele vai mudar quem de fato são as pessoas. Ele vai mudar você por dentro. E isto é o evangelho. Então eu posso ver diante deste milagre a missão de Jesus declarada. Eu vim para transformar. Aleluia. Eu não vim apenas para saciar. Eu não vim apenas para resolver problemas. A minha maior missão é de transformar o homem. Aleluia. É de salvar e de transformá-los à imagem do Filho. Aleluia. Para que todos sejam filhos de Deus, para a glória do nome de Jesus. Transformação. Diga comigo, transformação. Me dá só transformação. Então, observe que é interessante que depois que Maria, ela fala isso para os servos, ela sai de cena. Diga comigo, Maria sai de cena. Então só está ali apenas Jesus e os servos. Os discípulos também não estavam ali. Eles estavam na festa, mas não estavam naquele ambiente. Ali estavam apenas Jesus e os servos. Para participar de milagres de transformação, você precisa, antes de qualquer coisa, ser servo. Você precisa ter o coração de servo. Porque Jesus vai te mandar fazer coisas que às vezes são coisas loucas. E só quem é servo vai fazer. Quem está me entendendo aqui? Jesus dá aos serventes uma incumbência incompreensível para eles. Mas mesmo sem entender, eles obedecem. Você quer ser uma igreja transformadora? Você quer ver milagres em sua vida? E por meio da sua vida, você precisa entender que você precisa estar na qualidade de servo. Só entra nesta sala de transformação, só participa desses ambientes de transformação as pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus por meio de fé, e não por meio apenas da consciência, da lógica, e não por meio apenas da sua inteligência carnal. Não, aleluia, porque Deus vai te mover em lugares impossíveis, em ambientes de milagres, aleluia, onde a razão não vai alcançar, não vai entender. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, Deus está te chamando para isso. Ei, este ano é o lugar, é o ano onde você vai ter que ser servo para viver coisas grandes em Deus. Só os servos estavam ali, Dino. Quem vai entrar nesse ambiente, pastor, de transformação? Os servos. Se prepara para obedecer sem questionar. Se prepara para obedecer sem entender. Se prepara para obedecer sem compreender. Apenas por ter a certeza de que é Jesus que está falando contigo. O servo só precisa ter uma certeza: de que é o Senhor dele que está falando. Ele não precisa saber porquê. Ele não precisa entender, ele não precisa saber o que vai resultar dali. Ele só precisa ter o coração de servo. Entenda aqui. Aí Jesus, ele dá a ordem, e eles vão encher de água as talhas. É interessante que tinha lá as vasilhas, né? Onde o vinho era acondicionado, onde o vinho estava ali e tinha esvaziado porque faltou o vinho, mas Jesus faz questão de colocar e de fazer o milagre em um ambiente, em um recipiente totalmente diferente, para que não houvesse nenhuma dúvida daquilo que ele iria fazer.
Nada. Nenhuma referência. Ah, foi a borra do vinho, foi, tinha metade de vinho lá, e aí ele só fez melhorar o vinho. Não, ele levou para um lugar totalmente diferente. E talvez você não esteja entendendo quando Deus te desloca para lugares onde não há expectativa, onde não há legado, onde não há história. Quem está me entendendo aqui? É porque Deus quer que o milagre seja maior. Aleluia. Deus quer que o nome dele seja ainda mais glorificado. Então Jesus leva e diz assim: encha de água essas talhas aqui. Eu não quero que você encha os barris de vinho. Eu quero que você encha as talhas. E aí você tem que ser servo, irmão. Imagine a cara daqueles servos. Diz assim, cara, encher de água, mas eles não estão nem aí, irmãos. Deus está precisando de pessoas assim em 2024. Que estejam dispostos a obedecer de qualquer forma. Quem está me entendendo aqui? Deus está em busca de pessoas assim. Mas eu pergunto a você, o que foi mais difícil para os servos? Encher as talhas de água ou tirar a água e levar para o mestre-sala? Hein? Aí eles encheram e disse assim, pronto. Ele encher com ele, Roberto Carlos e as baleias lá. É com ele encheu. Aí ele disse assim: não terminou não, filho. Agora eu quero que você pegue. Pastor, não estou entendendo. Para você participar de milagres de transformação, você tem que vencer a intimidação. Você tem que vencer a ameaça da falha. E se não der certo? Você tem que vencer a perspectiva da vergonha. Enquanto você não romper com a perspectiva da vergonha, irmão, ou você abraça Jesus, ou você não abraça. Esse negócio de estar com Jesus só que depois que o milagre acontece é muito fácil. Quem está me entendendo aqui? Não, pastor, não estou entendendo. Você vai entender agora. Eu estou te dizendo o seguinte, que milagres de transformação ou milagres, não importa a natureza deles com Deus, aleluia, eles te levam para o lugar do risco da vergonha, do vexame, do não dar certo, do te chamarem de louco. Porque ele rompe com a lógica. Ele rompe com aquilo que já se sucedeu, com o histórico da coisa. Por isso que milagre é uma ruptura das leis naturais. E você precisa entender que para viver isso, você tem que estar pronto. O seu coração precisa estar pronto para romper com isso. E esse sentimento de que, eu vou passar vergonha. O que vão falar de mim, vão me chamar de louco. Você tem que vencer isso e abraçar a fé de uma vez por todas na sua vida. É por isso que eu entendo que o maior desafio não foi encher as talhas de água, mas foi tirar a água e levar para o mestre-sala. A Bíblia não diz quando foi que se transformou em vinho, se foi quando ele levou ou se quando ele encheu. Mas que foi desafio, foi. Porque observe bem, se eu fosse um daqueles servos, eu pegava com o olho fechado. Ele mandou pegar aí enchia, experimente. Aí quando ele experimenta o vinho bom, o melhor vinho estava lá. Deus tem preparado o melhor para a tua vida, meu irmão. Mas você precisa romper essa barreira da vergonha, essa barreira do vexame, essa barreira de que só está com Deus quando tudo está bem, só está com Deus quando a coisa acontece. Você tem que estar com Deus na hora do risco. Você tem que, fé é isso. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, fé é ir para o vazio, é ir para, aleluia, é abraçar todas as fases do milagre, e não apenas quando a coisa acontece. É
por isso que é impossível você viver esses milagres sem o espírito de servo, sem o coração de servo, porque a sua inteligência, o seu eu vai te dominar e vai frear as suas ações de fé. A voz do seu eu será maior do que a voz do teu mestre. A voz do teu eu, a voz da tua inteligência, da tua racionalidade será maior do que a própria voz do mestre, de Deus, bradando dentro de você. Enquanto isso for uma verdade dentro de você, jamais você viverá milagres. Jamais. Entendam aqui. Eu ainda não cheguei no tópico principal, mas eu estou construindo, eu vou chegar lá. Eu chego lá. Então assim, você precisa entender isso. Sabe? Aquele frio no coração que dá, e se Deus falhar? Ei, Deus não vai falhar com você. Aquele que manda, Ele vai garantir, meu irmão. Aquele que deu a ordem, aquele que sustenta. Observe bem isso aqui, Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor. Como? E confirmando a palavra com sinais, aleluia, que se seguiam. Deus vai confirmar a palavra, aleluia, com os sinais. Deus vai confirmar a ordem que Ele tem te dado com os sinais, com o milagre. Então se prepara, porque este ano é ano de milagres para a tua vida. Aleluia. Entendam aqui o desafio com que aqueles homens foram postos. Mas eles, para quem não tem uma mente, um coração de servo, isso aqui foi a maior, sabe, foi difícil demais. Mas para eles não, porque eles já estavam doutrinados a obedecer os senhores. Eles já tinham um coração ensinado para isso. Eles não estavam ali para questionar. Eles não estavam ali para pedir nenhum resumo, nenhum briefing. Aí como é que vai ser? Como é que vai acontecer aquilo? Explique aí, a gente vai encher e depois vai acontecer. Não, eles simplesmente obedeceram. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: obedeça, meu irmão. Apenas isso. E você vai viver milagres em Cristo. E você vai ser canal de transformação para a vida das pessoas. Você vai ser canal de transformação para ambientes. Então o milagre de Caná começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Faltou vinho, Jesus manda trazer água. Que situação. Falta vinho, traga água. Não tem conexão. E não vai ter mesmo. Pare de ficar procurando conexões. Pare de ficar tentando adivinhar o que é que Deus vai fazer. Apenas obedeça. Tenha um coração de servo. Para viver milagres em Deus é necessário. Quantas vezes Deus já me deu ordens absurdas, de eu olhar no olho das pessoas e dizer assim: estão me chamando de maluco. Ele diz: não, a gente vai fazer assim. Mas porque Deus falou que vai ser assim. Eu não estou nem aí como é que vai acontecer, como é que vai ser. E nós queremos agora, porque a internet, né, o Google, né, agora o chat GPT e mais, a gente está se achando entendido. E a gente está levando isso para dentro do nosso coração. E a gente quer agora que Deus seja uma espécie de Google, que explique tudo para a gente. Deus não vai explicar. Não, eu estou sendo sincero para você. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Deus não vai te explicar nada, meu irmão. Ele só quer que você obedeça. Entende? Você entendeu agora? É por isso que tem coisas que estão travadas na sua vida. Você está pedindo muita explicação. Senhor, como é? Me revela. Para que Deus vai te revelar? Diga assim: Deus, me dê a direção.
me dê a direção. Qual é o comando? Esse é o coração de servo. Qual é o comando? É para ir para onde? Para a direita ou para a esquerda? É isso que a gente tem que se preocupar. Não, mas a gente quer que Deus faça... Dina, a gente quer que Deus faça podcast. Não, eu quero... Qual é o podcast de hoje? Quer que Deus explique? Não, esse dia, meu filho, vai ser assim. Depois você vai trabalhar. Lá eu vou te abençoar com a vaga de estacionamento. Não se preocupe, já vai estar lá uma vaguinha para você guardar. Depois você vai chegar. Vai ter uma tribulaçãozinha, mas não se preocupe. Te darei na hora a chave. E aí Aí tem gente que faz o devocional querendo que Deus fale. Senhor, me fale aí. É democional. Entendeu? Mestra, é democional. É tudo emocional. Não é devocional, não. É democional. É só emoção. Emoção. Alguns devocionais se tornaram democionais. Cheio de emoção. De coisa. Devocional é para você saber qual é a ordem do dia, meu irmão. Vocês estão aí, me ajude a pregar hoje. É para você saber qual é a ordem do dia, qual é o comando do dia, qual é a instrução do dia, qual é o ensino do dia. Aleluia, o que é que eu preciso atentar? Aonde é que o Senhor vai lançar luz hoje aqui, para que eu possa aprender algo de novo, algo mais? Aleluia, Deus não vai ficar te explicando, Deus não vai te traçar roteiros, não, meu irmão. Se prepara para viver milagres, mas prepara o teu coração como um coração de servo. Emocionais foi bom, né? Observe bem aqui. Eita, eu pedi para reduzir o meu tempo, agora estou me arrependido, viu? Mas vou correr. Então observe. No começo dos milagres bíblicos, constantemente está a palavra que ordena. E agora eu entro no tema da pregação. Está a palavra que ordena. E que demanda atos incompreensíveis, até impossíveis, e que realiza e concede o impossível. Diga comigo, no cumprimento. Diga no cumprimento. Isso quando você, um cumprimento obediente da ordem. O agir milagroso de Deus não torna o ser humano passivo, mas espera dele a fé. Não como um passo ou um processo, olhem para cá, racional na cabeça. E sim como uma obediência confiante na prática. Fazendo-o ir além das palavras. Qual é o tema da pregação? Neste ano Deus quer que você vá além das palavras. No dia 31 eu cheguei aqui, entreguei decretos, entreguei palavras, chaves de Deus. Mas hoje a gente vai fazer ações. Hoje nós vamos posicionar pessoas aqui, daqui a pouco. Hoje porque nós não podemos, aleluia, simplesmente ficar nas palavras. Nós não podemos simplesmente chegar, participar de um culto maravilhoso daquele e de outros cultos que vieram dos 7 dias, que foi assim, tremendo aqui. Os profetas, as profetisas vieram, liberaram palavras de direcionamentos, e a gente simplesmente não pode pegar tudo isso e acondicionar na nossa mente e no nosso coração e simplesmente parar aí. Deus quer que você vá além das palavras. Pare de ser totalmente só apenas racional, filosófico. É muita filosofia hoje em dia, irmão, e pouca prática. É muito buscar entender e pouco buscar obedecer. E nós estamos, e a igreja está simplesmente sendo barrada
de viver os milagres de transformação, os milagres de providência, os milagres de cura, os milagres de criação, os milagres de ressurreição, os milagres de restauração, os milagres de libertação, porque nós estamos preocupados em racionalizar tudo. Deus não te chamou para racionalizar, Deus te chamou para você crer e obedecer. Está na hora da ação, meu irmão. Está na hora de ir além do seu discurso. Está na hora de ir além dessas palavras lindas que você fala para mim, que você fala para os seus filhos, que você fala para os seus irmãos, que você põe no seu devocional, na internet, que apenas 2 pessoas dão um clique e diz que gostou. Deus quer que você vá além de tudo isso. Deus quer que você vá para a prática. Deus quer que você vá para a obediência. Deus quer que você, aleluia, se desvencilhe dessa filosofia passiva, aleluia, que nos alimenta e enche o nosso ego, e nós ficamos ali empanzinados de tanta promessa, de tanta, não, porque Deus me prometeu, não, porque eu tenho uma promessa, eu tenho um ministério, Deus disse que eu vou ser um grande empresário. E a gente fica anos assim, empazinados, cheio de promessa, cheio de tanta coisa, de tanta filosofia. Não, porque agora eu estou. Não, é que daqui a pouco o anjo vai chegar e Deus vai mudar tudo. Para com isso. Está na hora de você se mover. Deus está te chamando para você encher talhas. Quem está me entendendo aqui? Deus está te chamando para você encher talhas. Deus está te chamando para você encher talhas. Mas como? Eu quero vinho, Deus. Mas Deus disse assim: mas vai ser com água, meu filho. Aleluia, vai ser do meu jeito, meu livro. Vai ser como eu quero. Enche a talha, mas é para encher de água. Eu estou orando por vinho, enche de água, porque o milagre está na obediência. Está no obedecer. Não é no compreender, é no obedecer. E aí, não posso nem falar essa palavra. Tem que filtrar, né? E aí, sabe? Cada um se tornou teólogo agora. Cada um se tornou Platão, cada um se tornou Sócrates. Eu estava estudando para o mestrado Aristóteles. Cara, meu Deus do céu, olha, o cara é inteligente demais. A internet está cheia de Platões, de Aristóteles, só que não, né? Só que não. E todo mundo tem uma resposta. Todo mundo opina sobre tudo. Eu nunca vi tanto especialista, meu amigo. Especialista que não estuda, que não se aprofunda. É assim, a gente está assim. E as igrejas cheias de pregadores, de pastores de banco, de mestres que não estudam a Bíblia, que não gastam tempo para estudar e para pesquisar. Está assim, cheio de coisas, de pessoas. E enquanto isso, suas vidas estão travadas. Nada acontece. Porque eles concentraram a sua atenção no conhecimento carnal e abandonaram a obediência prática. O simples, uma coisa simples. O que é mais complicado? Jesus explicar como iria acontecer aquilo ali? Seria complicado demais. Imagine Jesus chegar e explicar quimicamente. Quem é químico aqui? Tem algum químico aqui? Explicar quimicamente. Olha, é o seguinte: quando os átomos X e Y, não sei o que lá, o cara vai dizer assim: eu não entendi nada, Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou lhe poupar disso aqui. Enche as talhas de água. O importante é o que vai acontecer, irmão. O importante é o resultado. É que o milagre vai acontecer. Então a gente tem que pegar essa teologia fraca, falsa, teologia fake, teologia que nos faz parar e não avançar. Meu Deus,
Pastor, e aí? E aí é o que está aqui no texto. Às vezes, meu irmão, Deus só está aguardando a nossa ação. Não entendi. Vou te explicar no texto. Sabe o que chama a atenção nesse texto aí? É como um milagre aconteceu. É terrível. Em nenhum momento, não, entenda aqui, em nenhum lugar da Bíblia, pelo que eu me lembre agora, daqui a pouco o pessoal vai lá no Google e, né? Pelo que eu me lembre agora, em nenhum lugar da Bíblia, um milagre aconteceu como esse. Estou entendendo? Vou te explicar. O texto não registra qualquer ação exterior que tenha precedido ou acompanhado a realização do milagre após as talhas terem sido cheias. Depois que as talhas foram cheias, Jesus não falou nada. O texto não registra que Jesus tocou na talha, tocou na água, disse água se transforma em vinho. Nada está registrado. Foi apenas o desejo dele, a vontade dele. Ele disse: eu quero que você haga. Ele não disse, ele desejou. Foi a vontade dele era essa. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Não há ministração, não há água se transforma em vinho, não há um cajado como Moisés, não existe um lave-se no tanque de Siloé, não existe um levanta-te e anda, nada. Não disse a tua fé te salvou, nada. Não foi liberado, não foi feita nenhuma ministração por parte de Jesus. Apenas o silêncio da sua vontade. Então o que liberou o milagre? A obediência. A ação dos servos foi a chave para que o milagre acontecesse. O que foi que liberou? O que foi que desencadeou? Porque a vontade já estava ali. Então eu vou repetir o que eu falei agora, que vocês agora vão entender melhor. Às vezes, Deus só está aguardando a nossa ação. Já está tudo pronto, meu irmão. O ambiente está pronto. O poder está liberado, a unção está liberada, os anjos já foram enviados, já está tudo pronto. Deus só está esperando que você haja. Aí você está aí buscando uma explicação, querendo ver anjo, querendo que Deus revele os detalhes, querendo que Deus... Não esqueça isso aí. Se Deus quiser mostrar, amém. Deus quer que você haja. Ele simplesmente desejou que houvesse a mudança e ela ocorreu. Sabe? As duas únicas ações foram realizadas pelos servos. Por quem? Diga, pelos servos. Isso, por você, por mim. Foram ações dos servos que liberaram o milagre, que desencadearam o milagre. Estava tudo pronto, ele estava tudo, aleluia, no seu devido lugar. Mas quando os servos agiram, o milagre aconteceu. Está na hora de você entender que este ano você precisa ir além das palavras. Você precisa ir além das palavras. Você precisa ir além desse discurso bonito. Porque quando a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela disse em seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Mas ela não ficou ali nas palavras. Ela foi além das palavras. Ela enfrentou uma multidão ainda frágil, de anemia aguda, fraca, sem forças. Ela consegue enfrentar uma multidão inteira.
se abaixar e tocar na orla das vestes de Jesus. Então sua fraqueza não é justificativa para a sua paralisia. Seu problema não é justificativa. Porque Deus sabe. Deus sabe o quê? Deus quer que você haja. Desperta, meu irmão. Ou então fique aí nessa sua filosofia barata, vivendo essa vida medíocre. E vendo as pessoas que você antes olhava pelo seu retrovisor, dando sinal, dizendo assim: estou passando, amigo, já fui, estou indo. Deus tem me abençoado, eu vou passar aí, tchau. Você tem que entender isso aqui. Irmãos, essa igreja aqui prega evangelho de verdade. Se você quiser ir para um lugar que amassageie seu coração, procure outro lugar, que não é o lugar. Eu estou aqui para pregar a palavra. E é o que está aqui. Aleluia. Meu irmão, porque Deus te ama. Porque não sei lá, Deus te ama, mas Ele quer que você creia, Ele quer que você haja. Porque o amor de Deus é baseado em fé. É tudo misturado, é amor, fé, é ação. Então entenda que a vontade de Cristo é tão poderosa e efetiva quanto os atos executados por Ele. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, não importa se Jesus não está aqui hoje, Ele só precisa querer que você seja abençoado. A vontade dele é igual aos seus atos. Então ele diz assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Aleluia. E vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz aqui, viu? Aleluia. Por quê? Porque eu quero que seja assim. E o querer dele é suficiente para que as coisas aconteçam. Nós só precisamos nos alinhar a este querer, crendo e nos movendo para além. Vá além das palavras este ano. Seja uma igreja transformadora. Seja como aqueles servos deste ambiente de transformação, que apenas obedeceram. Deus vai te mandar a você fazer coisas que talvez a sua razão não entenda, mas apenas tenha certeza de que é a voz do Senhor. E para isso você precisa desenvolver uma vida de intimidade, de oração, sabe? De meditação. Não pode ficar, é o que eu falei no dia 31. Vai ser difícil esse ano para quem gosta de andar no raso, que é ano de oportunidades únicas. Aleluia. Entenda isso aqui. Então Jesus está dizendo aqui: eu quero que você apenas obedeça. Às vezes Ele vai te falar alguma coisinha, te deixar uma pista, te dar um spoiler, mas às vezes Ele não vai te dizer nada. Você só vai ouvir a ordem: faça, saia, entre, fique, diga não, diga sim, chame, volte, reconcilie, reate, desate. Só ordens. E Ele espera que você faça, porque Ele já preparou tudo para que o teu milagre aconteça. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, nessa manhã? Deus está aguardando, irmão, a tua ação de fé. A tua ação de fé. O meu pastor que me discipulou, ele combatia muito essa fé emocional. Ele chegava: vocês têm que parar com isso. É muito discurso. E você não via a vida da pessoa ir para frente. Mas quando você sentava com ela, meu Deus, um discurso bonito, alinhado, polido, mas a vida travada. Saia do discurso. Vá além das palavras. Deus está te chamando para isso. Para você ir além das palavras. Além do seu discurso. E você experimentar um ano incrível.
um ano espetacular. Eu estou numa expectativa monstra, eu estou numa expectativa grande, de coisas grandes que Deus vai fazer. Por isso que hoje a gente vai posicionar. Hoje a gente não vai ficar só em palavra. Hoje a gente tem que se posicionar. Hoje a gente tem que liberar coisas aqui. Porque se a gente ficar apenas só no discurso da pregação, pastor, que pregação abençoada, dia 31, sim, e aí? Irmão, tem que se mover com base na palavra profética. E eu encerro. Não teve jeito, né? Foi no mesmo tempo, né? Este foi um milagre que precisou de ação. Que precisou de ação. A maioria dos milagres precisam. Como o tirar a pedra. Como Moisés fere as águas. Precisa da nossa ação. Como Josué manda os sacerdotes, quando a planta dos pés deles tocarem o rio vai se abrir. Milagres que precisaram de ação. Milagres que não iriam acontecer se os homens, se as pessoas envolvidas continuassem passivas.